A gravação foi iniciada. Muito obrigado. Bom dia a todos. Hoje é 6 de julho de 2022. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Vou registrar a sustentação oral. Hoje o processo é da TIM. O doutor tem pedido de sustentação oral, vai ser feito do doutor João Rafael, por parte da autuada, por parte da Fazenda, do doutor Marcelo Ishikawa. Preciso do seu RG, por favor. O microfone está desligado. Não, eu não estou conseguindo te mandar aqui, eu vou te mandar pelo WhatsApp, tá? Isso, perfeito. Melhor. Doutora Daniele, seu microfone deve estar habilitado, não? Porque eu estou ouvindo uma voz de criança. Excelência. Não é o meu, não. Ah, tá. Muito obrigado. Muito bem. Doutor João Rafael, seja bem-vindo. O processo é da TIM, vai fazer a sustentação oral, relatora a doutora Mara Caramico. Basta um resumo das acusações? Abre mão do relatório, doutor João? Sim, senhor presidente. Doutora Mara, um resumo, por favor. Só um minutinho, presidente, que eu estou tentando acessar aqui. Eu vou só fazer o seguinte. Eu vou ler aqui. Enquanto isso, depois eu faço a leitura de direito. São 3 acusações. A primeira, por ter efetuado emissão de notas fiscais de serviço de telecomunicação individualmente, NFST, individualmente identificadas nos demonstrativos de nomes demonstrativo 1 e tal, com inobservância de requisitos regulamentares, segundo os arquivos da Portaria 79/2003, que contém as vias eletrônicas dos documentos fiscais que foram transmitidos pelo contribuinte à Cefaz, o contribuinte deixou de identificar, na descrição dos itens de notas fiscais relativos a recargas para telefonia pré-paga, a modalidade de ativação do crédito, a hora de ativação do crédito e o PIN, conforme disciplinado no artigo 3º da Portaria CAT 101/2005, notificado, o contribuinte confirma que a emissão das notas fiscais ocorreu sem observar os termos prescritos pela Portaria CAT 101/2005. A segunda é por ter efetuado prestação de serviço de telecomunicação na modalidade pré-pago, desacompanhada da primeira via da documentação fiscal. Nos termos da legislação vigente, no período, a nota fiscal de serviços deve ser emitida no momento em que o crédito é disponibilizado, reconhecido, ativado pela empresa de telecomunicação, possibilitando seu uso no terminal, devendo a primeira via impressa ser entregue ao tomador do serviço. Notificado, o contribuinte informa, sem indicar fundamentação legal apta para tal, que deixou de entregar regularmente a primeira via impressa do documento fiscal aos clientes, tomadores dos serviços. As prestações em questão foram totalizadas no demonstrativo 2, a partir das informações extraídas dos arquivos da Portaria CAT 79/2003, transmitidos pelo contribuinte à Cefaz, em até 60 dias após a disponibilização dos créditos aos tomadores do serviço. A terceira autuação é a mesma da autuação do item 2, só que se refere a um período diferente. Tá? Então, essas são as acusações. Todas elas
de obrigações acessórias, nenhuma cobra imposto, porque o imposto foi recolhido. Ok? Pois não, doutor João Rafael. Obrigado, doutora Mara. Doutor João Rafael, fique à vontade. Obrigado. Muito bom dia. Ilustríssimo senhor presidente, ilustríssimas senhoras julgadoras, ilustríssimo senhor julgador, ilustríssimo representante da Fazenda, mais colegas aqui presentes. Como a doutora Mara bem colocou, este é um auto de infração um tanto inusitado. Embora a TIM tenha adimplido com as obrigações principais, cobra-se um valor no auto de infração originário de quase 200 milhões de reais pela suposta prática de infrações, descumprimento de obrigações acessórias. E o que é mais curioso, senhor presidente, é que todas essas infrações estão relacionadas ao serviço de modalidade de telecomunicação pré-paga. Portanto, aquelas recargas que são feitas pelos usuários, pelos clientes da TIM, e diz a fiscalização sem a devida impressão da primeira via da nota fiscal de telecomunicações. Daí o caráter um tanto inusitado, porque, como vossas senhorias devem saber, talvez por já terem feito uma recarga ou verem alguém fazendo uma recarga, nunca há propriamente a emissão de nota fiscal impressa para documentar essas recargas. Como se sabe, isso hoje é tudo feito eletronicamente. A tributação dessas recargas, no momento em que elas são ativadas pela legislação, daí porque parece absolutamente inusitado a imposição não de uma, mas de 3 multas por conta do suposto descumprimento dessas obrigações. Talvez, enfim, começamos aqui a sessão, né, ou antes de começar a sessão, um saudosismo, né, com relação a Lex, né, tudo aquilo, talvez a fiscalização da Tavênia, né, um pouco saudosista, aquela questão do talonário fiscal, né, com a emissão ali daquelas vias carbonadas, talvez a doutora Daniele nem tenha visto isso, mas como uma peça de museu. Mas é fato que são estas as infrações que estão sendo imputadas aqui a TIM com cobrança de multas que superam, no auto de infração originário, 200 milhões de reais. Senhor presidente, senhores julgadores, a TIM entende, em primeiro lugar, que há uma preliminar clara e manifesta de nulidade do auto de infração. E por uma razão muito singela. É que a citada Portaria CAT 101 de 2005, ela prevê, ela dispensa claramente a emissão, a impressão dessa nota fiscal se apresentados, cumpridos determinados requisitos, notadamente o envio de informações eletrônicas por parte das prestadoras do serviço de telecomunicação. E é isso que fazem, obviamente, todas as prestadoras, também a TIM. Mas o curioso é que, embora a fiscalização tenha emitido mais do que, ou, na verdade, 12 notificações ou intimações no curso da ação fiscal, em nenhuma delas, repito, nenhuma dessas intimações foi solicitado que a TIM apresentasse esse documento fiscal, esse arquivo eletrônico, que o próprio artigo 3º, parágrafo 2º da Portaria CAT 101 de 2005 faz referência como aquilo que dispensaria a emissão, a impressão da nota fiscal. Tanto o senhor presidente entende a TIM que há uma obrigação alternativa, aqui como no direito civil. Ou bem, a TIM apresentava, imprimia e entregava a via da nota fiscal física ou esse arquivo eletrônico. Como isto não foi solicitado, a TIM não foi pedido, com todas as vênias, é nulo o auto de infração que impõe essas multas sem que haja a análise desse documento. Há uma preliminar também de decadência com relação aos fatos geradores anteriores a 18/12/2015, aplicando-se o 150, parágrafo 4º, tá? Mas, propriamente, a TIM entende que deve ser direto, né, ao mérito, porque há uma indevida e clara e manifesta improcedência
da autuação. Como a doutora Mara bem colocou, né, foram no auto de infração originário aplicadas 3 penalidades. Uma primeira multa regulamentar pelo fato de 1%, né, pelo fato de ter sido descumpridos determinados itens da documentação fiscal. Portanto, essa multa de 1%. E nas infrações 2 e 3 do auto de infração, o que há? Há a imposição da mesma multa, apenas que, como a doutora Mara bem esclareceu, com relação a períodos diferentes. Uma para o ano de 2015, a outra para o ano de 2016. E aqui nos itens 2 e 3, a multa aplicada é a multa de 50% do valor da operação, como se a TIM estivesse prestando o serviço desacompanhado de qualquer documentação fiscal. Portanto, uma multa que supera 200% do valor do imposto, como se a TIM estivesse aqui prestando serviço sem qualquer documento fiscal, o que absolutamente não é verdade. E o próprio auto de infração diz isso. Então, com relação à primeira, só apenas para esclarecer, né, em primeira instância, o que aconteceu foi que o julgador de primeira instância entendeu que, de fato, né, a segunda e a terceira infrações eram rigorosamente a mesma, só havia uma modificação com relação ao ano, porque havia uma modificação na portaria, mas como a penalidade era rigorosamente a mesma, o que se entendeu é que ela deveria estar submetida ao mesmo teto, aquele limitador previsto na legislação, no caso de multas por descumprimento de obrigação acessória. Por isso, uma parte do auto de infração foi, inclusive, cancelado, né, ou melhor, colocou-se esse teto por se entender que essas 2 infrações, 2 e 3, na verdade, era uma única infração. E como essa é uma questão que me parece absolutamente, né, clara e já foi reconhecida em primeira instância, nesse ponto, o recurso de ofício deve ser desprovido. Portanto, com relação agora a propriamente as infrações que permaneceram. A primeira infração. A primeira infração, como dito, é pelo fato de a TIM ter emitido documentos fiscais, mas sem a observância de 3 requisitos no entender da fiscalização. A modalidade de ativação desses créditos, o momento de ativação do crédito no terminal e o PIN, identificador daquele cartão que deu origem à recarga. E aí, por isso, aplicada a multa de 1%. Por todas as vênias, senhor presidente, há uma disposição clara, como disse, na portaria 101, CAT 101 de 2005, que prevê que não é necessária a emissão do documento fiscal, da nota fiscal, com todos aqueles requisitos, né, que se exige de uma nota fiscal. Basta para isso que sejam cumpridos 5 requisitos mencionados na portaria, todos eles adimplidos pela TIM. Primeiro requisito, que se atenda à portaria CAT 79 de 2003 e que haja escrituração, né, desses documentos, né, numa via única remetida eletronicamente para a fiscalização. Isso foi feito, tanto é que não é contestado na auto de infração. Segundo requisito, colocar à disposição esse documento fiscal para a Secretaria de Fazenda ou ou para o usuário por meio do site. Isso é feito, foi feito pela TIM. E é nesse ponto que, como esse documento era um documento simplificado, que não previa esses 3 requisitos, o PIN, a data e a hora, é por isso que foi aplicada a multa. Mas com todas as vênias, né, esse documento já é um documento simplificado. E todos esses 3 requisitos, ou seja, o PIN, a data e a modalidade, estão presentes no arquivo eletrônico, tá, que é emitido pela TIM. Vamos chegar nesse ponto. Tá? Mas o importante é que os dos 5, né, portanto, ela cumpriu a transferência do arquivo, ela então emitiu esse documento, ainda que possa ter não todos os itens previstos ou exigidos pela fiscalização, ela emite, se for o caso, né, e se o cliente assim solicitar, isso foi demonstrado, essa nota, esse documento fiscal, pelo site. Quarto, né, a TIM transferiu o arquivo eletrônico contendo dados completos, inclusive com esses 3 itens do momento da ativação, da modalidade, da hora, do PIN, todos esses requisitos, né? E, inclusive, isso foi demonstrado aqui no recurso, são transferidos, né, para a fiscalização. Isso é muito mais óbvio
né, e factível de ser fiscalizado, quando estamos falando de milhões de operações pré-pagas, do que item a item de uma nota fiscal. Então, isso foi cumprido pela TIM. Né? E a TIM também tem, no quinto requisito, as informações bancárias e financeiras disponíveis. Portanto, senhor presidente, com relação a esse item, né, verifica-se que não há como se aplicar uma multa regulamentar se a TIM cumpre todos esses requisitos, ainda que talvez não naquele documento específico exigido, mas isso é desnecessário, porque o arquivo eletrônico já contém todas essas informações para o fisco. E com relação às multas, né, aqui mais gravosas, de 50% do valor da prestação de serviço, aqui os itens 2 e 3 do auto de infração, que, como disse, foram unificados pela decisão recorrida, tampouco deve prevalecer aqui a autuação. Por uma razão muito simples. Aqui está se acusando a TIM de algo extremamente grave, que é, basicamente, né, aquela infração clássica, né, do sujeito que vende a mercadoria e não emite nota, não emite documento fiscal. Ora, há uma contradição do próprio auto de infração. Que o auto de infração diz que autua a TIM por não emitir esses documentos, e depois diz, não, mas ela emitiu sem os requisitos regulamentares. Ora, ou bem os documentos não foram emitidos e deve-se aplicar a penalidade de 50%, ou se aplica a inobservância desses requisitos regulamentares. O que não pode ser feito da TAVEN é a cobrança dessas duas penalidades em conjunto sobre as mesmas prestações. Analisando-se o auto de infração, verifica que são as mesmas recargas, são todas as recargas, obviamente, feitas pela TIM nesse período. Portanto, senhor presidente, há claramente, com todas as vênias do auto de infração, um excesso, um exagero, uma clara ilegalidade de se aplicar essa penalidade de 50%, né, porque a TIM não teria, eventualmente, cumprido aqueles requisitos, né, do PIN, da hora da ativação e da modalidade da recarga. Então, com todas as vênias, essa multa de 50%, que, repito, é para casos gravíssimos, não tem o menor sentido de ser aplicado aqui. Na verdade, me parece, senhor presidente, que há um próprio bis in idem, neste caso, né, que foi afastado pela decisão recorrida sob a alegação de que aplicar o princípio do non bis in idem seria declarar a inconstitucionalidade da penalidade prevista. Obviamente que disso não se trata. O princípio non bis in idem é uma técnica de julgamento, é uma técnica de interpretação. Não se pode punir uma mesma infração, né, duas vezes. Isso é o básico na aplicação de penalidade. Não há aqui qualquer declaração de inconstitucionalidade. Apenas a aplicação da norma adequada ao caso concreto. E é evidente que se existiu, né, uma infração, né, que é a falta dos requisitos regulamentares, né, e ela é mais específica e apropriada ao caso concreto, não se pode aplicar esta multa e também, cumulada com ela, esta multa gravíssima de 50% do valor da prestação, como se a TIM não tivesse escriturado qualquer documento fiscal, quando, na verdade, ela apresentou os documentos, sim, e isso foi reconhecido pelo próprio fisco. Tanto é que a base para a infração da multa justamente advém de todas essas operações escrituradas, item a item, de forma detalhada, com a hora, o momento, a recarga, o PIN de cada uma dessas ativações no pré-pago. Senhor presidente, já caminhando aqui para o fim, o que a TIM, então, requer é que, se não for cancelada ou recapitulada a infração, ao menos haja a relevação e a redução das penalidades nos termos do artigo 527-A do regulamento de ICMS. E faz isso porque, como vocês, senhores, bem sabem, não se tratou aqui de caso com dolo, fraude ou simulação, é apenas, como a doutora Mara bem colocou, o descumprimento de uma obrigação acessória. Portanto, é sim cabível o cancelamento ou a relevação. É verdade que deve ser considerado que a TIM é uma empresa de grande porte, mas também aqui os documentos são milhões emitidos com uma grande dose, um grande grau de detalhes. E um dado objetivo, a TIM, ao tempo em que impugnou o auto de infração, inclusive está acostado nos autos, possuía uma classificação a mais no programa de estímulo
de conformidade tributária nos conformes da Secretaria de Fazenda. Portanto, trata-se aqui de um contribuinte de grande porte com histórico de adimplência. O fisco alega que haveria uma reincidência aqui nesta mesma infração, apontando o auto de infração 4.105.707 como óbice a essa relevação. Como Vossas Senhorias bem sabem, só há a impossibilidade de relevação ou cancelamento por reincidência em casos de infrações previstas, né, especificamente na linha A do inciso 4º ou na linha X do inciso 8º do artigo 85. Mas esta não é aqui o caso de nenhuma das infrações apontadas pela TIM. Então, essa suposta reincidência não impede a cancelamento e relevação e, aliás, sequer a reincidência, porque o auto de infração em questão citado diz respeito à ausência de emissão de nota fiscal nas transferências e recargas para parceiros e não propriamente as recargas dos consumidores, como é o caso aqui deste auto de infração. Portanto, senhor presidente, com relação ao mérito, deve haver ou cancelamento ou a redução e relevação e apenas uma nota final com relação aos juros de mora. Né? O que a TIM pede aqui é a aplicação da nova súmula 10 do TID e a limitação à taxa Selic, até porque, isso foi comprovado nos autos, a TIM possuía, pelo Sinditele Brasil, um mandado de segurança transitado em julgado, já lhe reconhecendo esse direito, e isso, portanto, deve ser observado em sede administrativa em respeito à coisa julgada. Portanto, pedindo muito, agradecendo a atenção e escusas por ter passado um tempo adicional, eu gostaria de requerer o provimento do recurso ordinário com cancelamento ou redução das multas e o desprovimento do recurso de ofício com a manutenção da limitação das multas aplicadas. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor João Rafael. Doutora Amara, algum questionamento ao patrono? Não. Não, muito obrigado. Doutor Marcelo, representação fiscal, algum questionamento? Não, nenhum questionamento. Muito obrigado. Doutora Fabiane, algum questionamento? Nenhum questionamento. Muito obrigado. Doutor Rodrigo? Satisfeito, presidente. Muito obrigado. Eu também não tenho questionamentos. Tem também pedido de sustentação oral por parte da representação fiscal. Doutor Marcelo? Não, nada a acrescentar, só, na verdade, reiterar as razões do nosso recurso de ofício, a manutenção da infração, né? Da decisão que limitou, né, 1% as infrações do item 1 e 2 e 3, desculpa. Apenas isso. Ok. Muito obrigado, doutor Marcelo. Eu já havia assinalado, doutor João, que eu vou pedir vista desse processo e devo retorná-lo rapidamente para a pauta. Doutora Mara, por favor, pode registrar, então, o seu voto. Já está registrado, Registrado. presidente. Então, eu vou pedir vistas. Muito bem. Com isso, a gente vai encerrar o julgamento de hoje, o processo está em vista. Doutor João, muito obrigado. Só uma coisa, presidente, não é melhor eu só dar o meu resultado para ele saber o que eu tinha... Para mim é indiferente. Caso a senhora queira, fique à vontade. Não, é só para esclarecer o que eu estava fazendo, até para o advogado que está presente aqui ter uma ideia. Eu estou dando a decadência em relação aos períodos de 2015 até novembro de 2015, não até dezembro, porque eu entendo que os fechamentos são mensais, tá? No item 1, eu estou reconhecendo que houve a infração, mas eu estou aplicando 527A para dar 10% do valor inicialmente aplicado. Nos itens 2 e 3, eu estou cancelando as duas autuações, porque eu entendo que a própria portaria permitia a não emissão da nota fiscal. Caso não concorde, também aplico em relação ao item 2 a decadência parcial, aí no caso, e se não for cancelado, eu estou diminuindo a multa
para 1% do valor da operação, tá? 1% do valor inicialmente autuado, tá? Doutora Mara, muito obrigado. Muito obrigado pelo aplicando a súmula 10 e a súmula 13. Perfeito. Tá? Esse é um resumo. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Mara. Então, processo em vista, devo retornar, talvez na próxima sessão, viu? Talvez. Se não for na próxima, vai ser na outra, doutor. Então, senhor obrigado. presidente, desculpe só, se me permitir, eu não sei se isso é até possível aqui. Eu estarei justamente em férias na próxima. Obviamente que alguém do escritório pode vir, se for o caso, mas não sei se haveria... não vai haver nova sustentação oral, não é? Não. É apenas para acompanhar o resultado, não é? Só para acompanhar. Perfeito, então. Agradeço, eu espero entrar mesmo em férias para vê-los. Muito obrigado. Se não aconteceu nada no mundo. Muito obrigado. Boas férias. Até mais. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem, muito obrigado a todos. E com isso encerramos a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é 6 de julho de 2022. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Doutor Hélio, por favor, pode encerrar a live.